A paz, queridos. A paz, queridos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Anderson pelo convite, confiança que nos concedeu. Quero parabenizar a igreja, pela recepção. Senti um carinho muito gostoso já de imediato, tá? E creiam, esse é o maior tesouro que a igreja possui, esse carinho, esse amor. Eu sou o pastor Sérgio, congregamos ali em Pau Grande, Magé, fazemos parte da Igreja Batista Comunidade Transfiguração, somos um dos pastores auxiliares. Com alegria fazemos parte da Aliança Radical, onde nós nos conhecemos. Opa, tem radical aí. Ô, glória! Glória! Também sou psicanalista clínico. E quero parabenizar a igreja pela iniciativa. Eu falei com o pastor Anderson que eu ia ficar mais próximo da igreja, mais próximo dos irmãos. Quero parabenizar essa igreja por uma iniciativa maravilhosa, a de estar trabalhando a família. Célula Máter. Por quê? Vamos iniciar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que diz assim: e o Deus de paz santifique em tudo, todo o espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis, plenamente conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Esse versículo ele traz uma dúvida, ele traz um questionamento: espírito, alma e corpo. Que diferença tem espírito para alma? Quantos já se perguntaram isso? Eu quero que os irmãos fiquem à vontade, tá? Eu perguntei se podia fazer um trabalho interativo, né? Ele falou, pode, tá? Quantos aqui já se perguntaram qual a diferença do espírito para a alma? O irmão falou um negócio aqui. Pastor, é a mesma coisa, espírito e alma parece que é a mesma coisa. Não, o espírito nos liga a Deus. Deus já pode ter nos feito, só para você ter uma ideia. Vocês sabem qual é o maior milagre que Deus operou na vida do homem? O maior milagre. Todos nós aqui desfrutamos dele. Quer ver uma coisa? Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu peito. Bem firme. Sente teu coração bater. Está vendo? Isso é vida. Os cientistas, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, por mais que tenham avançado, não conseguem, não conseguiram e não conseguirão trazer a vida ao homem. Que se pudessem morrer hoje, daqui a pouco ele vai lá e ressuscita pela ciência, mas a ciência não tem esse poder. Sabe por quê? O maior milagre, o primeiro e maior milagre que Deus operou em nossa vida é a vida. Todos aqui já fomos privilegiados com esse milagre. Amém? Amém? E o segundo maior milagre, que o homem também não consegue, até hoje não conseguiu e não conseguirá dominar, é o tempo. Tem filme aí de Volta para o Futuro, o cara na máquina de... É só ficção, não tem como tu voltar, também tu não pode avançar, tu tem que esperar ele passar, é o que você tem de mais precioso. E eu, atendendo ou dando estudo, eu às vezes pergunto, vamos já voltar na alma, tá? Eu pergunto, por que o tempo, não desmerecendo a profissão, por favor, toda profissão é digna, mas por que o dia de um servente vale 50, 60 reais e o dia de um advogado bom é 200 mil, 300 mil? Por que o dia de um pedreiro seja lá 100, 150 e de um engenheiro é bem mais? Sabe por quê? Souberam investir o seu tempo. Eu com $1 bilhão não posso falar assim, Senhor, toma aqui esse 1 bilhão, me dá mais uma semana de vida. O tempo. Eu estou querendo dizer isso pelo seguinte, nós já vamos entrar na alma. Jovens, façam bom uso do maior tesouro que vocês têm recebido de Deus, esse tempo. A vida, o segundo, o tempo. Mas quando falamos de espírito, nós estamos falando daquilo que nos liga a Deus. E quando falamos de alma, estamos falando de centro emocional.
O Congresso Pais e Filhos, né, tem uma importância imensa para as famílias que estão aqui hoje fazendo parte e representando. Quando falamos de alma, estamos falando de centro emocional, e aí ele diz a palavra, e o Senhor Deus, ou Deus de paz, e o Deus de paz, santifica em tudo, todo espírito, alma e corpo. Por que alma? Vocês têm noção de como o emocional tem sido atacado pelo inimigo nos últimos dias? E muito. Vocês têm noção de quantas pessoas são levados ou estão hoje em estado de depressão no mundo? Tem noção? Cerca de 322 milhões de pessoas no nosso país. Isso é os que são diagnosticados. Está aqui mais uma psicóloga, não sei se tem mais algum psicólogo aí, a Adriana, que está conosco, que é psicóloga. No Brasil são cerca de 12 mil pessoas acometidas de depressão. Pastor, mas por que a necessidade de falar sobre problemas emocionais? Suicídio no mundo são 822 mil por ano. No nosso país, cerca de 12 mil por ano. A cada 40 segundos no Brasil, a cada 4 segundos no mundo. Sabe onde começa isso? Dentro da família. Eu tenho acompanhado não poucos casos. Hoje eu terminei agora há 3 semanas, um estudo que durou 4 meses em nossa igreja. Por que eu comecei a dar esse estudo? Porque comecei a chegar na igreja, pastor, estou com um problema assim, pastor, poderia... Atendia. Terminava aquele, já tinha mais um. Por final, terça-feira chegava na igreja só para atender, na psicanálise. Sexta-feira chegava só para atender na psicanálise. Domingo chegava só para atender na psicanálise. Eu falei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito. Peguei o material que eu tenho e resolvi dar estudo para poder ajudar as pessoas, falando, sempre fazendo assim, ensinando como trabalhar. Vou, de repente, diminuir essa fila. E comecei. Hoje, essa turma tem 65 alunos, dentre eles psicanalistas, psicólogos que estão em formação, psicanalistas já formados, né? E foi avançando, comecei a falar sobre saúde emocional, para entendermos que, olha bem, chegou no meu consultório há 5 semanas atrás, uma jovem, 21 anos, alguém, parente dela, me ligou, pastor, tem como atender? Demos um jeitinho na agenda, fomos atender. 21 anos, ela, isso na segunda-feira, no domingo anterior, ela tinha tomado todos os remédios controlados da mãe, todos. Ficou mal. Foi medicada, voltou para casa e estava bem. Quando por volta de 9 e pouco para 10 horas, a mãe já tinha que dormir, cansada, exausta do dia que teve puxado, o namorado foi embora, ela foi lá e tomou chumbinho. Por que falar sobre pais e filhos? Começamos a atender essa pessoa, essa jovem, 21 anos, qual era o problema dela? Meu pai não gosta de mim. Meu pai não me ama. Ama minha irmã, mas não me ama. Meu pai trata muito bem a minha irmã, mas não me trata bem. Ele trata com carinho a minha irmã. Meu pai não me ama, meu pai me odeia. E resolveu tentar suicídio. Graças a Deus tentar. Eu falei, depois de 3 semanas, ela já transformada, uma outra pessoa, sendo amada pelo pai, depois de 3 horas de conversa, uma a cada semana. Ao sair de casa, o pai sempre falava, filha, tenha um bom dia, eu te amo. Ela chegou feliz no segundo dia, muito feliz na segunda análise. Ela chegou, pastor, estou muito feliz que houve. Ontem saí com meu pai, voltamos, ele me deu um beijo no rosto. Por que eu estou falando isso? Estou falando sobre emocional. Olha bem, na análise, identifico quase todos os transtornos que ocorrem vindo exatamente na infância e sai de dentro de casa. Todo caso de depressão não começa na rua, começa dentro de casa. Isso porque falta muitas vezes o quê? Um diálogo, um encontro entre pais e filhos. É por isso que no mundo, olha bem, quantos aqui conhecem adolescentes de 13, 14, 15 que já se mutilaram? Levanta a mão, quantos conhecem? Ou já ouviram? Quantos conhecem pessoas acometidas de depressão? Sabe onde começa tudo isso? Na falha de relacionamento entre pais e filhos.
Aí tentar entender esses fenômenos, olha bem, pastor, vamos fazer uma análise, vamos fazer um estudo longo? Não. É um despertamento, porque olha bem, quando Deus falou assim, Deus vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Nós temos que tratar o espírito sim. Como tratamos o espírito? Orando, louvando, glorificando, buscando a Deus, jejuando, nos consagrando. Nós estamos consagrando o nosso espírito, nós estamos alimentando o nosso espírito, precisamos alimentar o espírito sempre. Cristão que não alimenta o espírito está sujeito às quedas, sempre. E sem exceção. Mas tratamos o nosso corpo, né? Quem aí leva uma semana para só tomar banho aos sábados? Alguém só toma banho aos sábados? Quem aí só almoça uma vez por semana? Quem só tem uma refeição por dia? Tem um aí, ó. Tem um. Tem um. Normalmente são lá o café, o almoço, o lanchinho depois do almoço, o da tarde, a janta e antes de dormir dá mais uma beliscada, né? Mas por que toma banho? A gente toma todo dia, às vezes 2, 3 até por dia, de acordo com a necessidade, ao sentirmos sujos. Por que se alimentar? A gente se alimenta uma, outros 3, alguns até um pouquinho mais. Tem aqueles que nem param de lanchar, né? Já fica pela cozinha mesmo para poder, né? E quando falamos do emocional, como tratamos a nossa estrutura emocional? Como tratamos? Me diz. De quando em quando nós tratamos, se muitas vezes nós nem conhecemos como fazer. Quer ver uma coisa interessante? Quantos pais aqui têm mais de 2 filhos? Quantos têm mais de 2 filhos? Tratam eles exatamente iguais? Tratam eles exatamente iguais? As reações deles, as atitudes deles são iguais? Já perguntou por quê? Um exemplo. Se eu pegar chumbo e botar para derreter junto com ouro, quem vai derreter primeiro? Vou dar uma dica. O chumbo derrete a 327 graus e o ouro derrete a 1064 graus. E se eu misturar dentro de uma casa chumbo, ouro e aço inoxidável e nióbio? Vou dar uma dica. O chumbo derrete a 327, o ouro a 1064, o aço inoxidável a 1500 graus e o nióbio a 2470 graus. Tem muita diferença? Quando o ouro pensar em derreter, o chumbo já está evaporando. Em compensação, quem é mais maleável? O chumbo ou o ouro? Ou o chumbo ou aço inoxidável? Sabe o que eu estou falando? Talvez seja assim, eu estou dando um nó na cabeça de vocês. Eu estou falando de personalidades. São 9 diferentes. Alguém já deve ter ouvido falar assim, meu filho, ou ouviu alguém falar, meu filho foi no psicólogo, o psicólogo diagnosticou ele com déficit de atenção. Ele é aquela criança, fica mais na dele no cantinho, fala pouca emoção para ser demonstrada, ouve mais, observa tudo. Aí de repente tem aquele outro filho que só está bem se estiver fazendo alguma coisa e tem que ser elogiado. O tempo todo criando, inventando daqui, fazendo bem feito. E tem aquele outro filho que de repente é muito prestativo. Ele, tudo que filho, faz, antes de você pedir, ele já está fazendo, não precisa pedir. São personalidades diferentes. E sem a gente saber, muitas vezes a gente tem 2, 3, 4 dentro de casa e não sabe. E aí o que acontece? Você trata o aço inoxidável, você trata o chumbo como se fosse aço inoxidável. Ele vai derreter antes que você imagine. Mas fulano é mole. Mas meu filho, não consigo entender. O filho de fulano é esperto, é prestativo. O meu filho teve uma pessoa, uma pastora amiga nossa, que me chamou desesperado um dia. Me ligou, pastor, pelo amor de Deus, eu precisava muito que o senhor atendesse meu filho, Joaquim, né? Meu filho está depressivo, pastor. Eu já não sei mais o que fazer. Ele não sai de dentro de casa, eu dentro do quarto o tempo todo. E estava desesperada. Assim que foi possível, marquei, poder sentar com o jovem, fazer análise. Depois de 1 hora,
Saí dali, resolvido o que tinha que ser feito. 2 ou 3 dias depois ela me liga: pastor, o que o senhor fez? Eu falei: por quê? Ele está outra pessoa. O que aconteceu? O que houve? O menino tinha um perfil de personalidade tipo 5. Observador. Aquela pessoa que não gosta de estar no meio de muita gente. Se for convidado para ir a uma festa, para ir tem seu grau de dificuldade. Para ir tem seu grau de dificuldade. E quando vai, se possível, vai sentar bem lá no cantinho e ficar na dele, tipo assim: tomara que acabe logo para eu ir embora. De poucas palavras, mas o tempo todo assim, ó. Observador. Era o perfil do menino, né? Ele não se conhecia. Quando passou a se conhecer, naquela 1 hora, mudou algumas atitudes. Ele entendeu que ele era levado pelo perfil de personalidade dele. Tudo isso está no emocional, e muitas vezes nós não conhecemos, né? Quem conhece pessoa prestativa, muito prestativa? Quem tem filho muito prestativo, que está pronto para fazer, para ajudar? E aí você pega o teu filho que é prestativo e quer que o outro seja também, e o outro não é. Tem algum caso assim aí? Aí o que tu faz? Tu quer que os dois entrem em ebulição na mesma temperatura. Não vão entrar de jeito algum, porque são personalidades diferentes. É só para a gente poder entender. Olha bem, isso aqui, na verdade, esse estudo ele levou 4 meses, entre 1h30 e 2 horas, tá? É longo. Eu só quero trazer um despertamento para os pais e para os filhos que estão aqui, tá? Tenho identificado muito caso de 12, 13, 14, 15 anos já com alto flagelo, tá? Aquela coisa de estar se mutilando. Muitos jovens, muitos adolescentes entrando em estado depressivo dentro de casa. Quer ver uma coisa? Quantos tem que tem mais de 40 anos? Levanta a mão devagarzinho para ninguém ver. Eu tenho 18, tá? Eu tenho 18. A barba branca foi porque eu pintei, tá bom? O que a gente fazia na nossa infância? Sem contar o pique bandeiro, o pique ajuda, o pique bandeirinha, queimado. Repara uma coisa. Temos visto isso acontecer hoje. Tu imagina o seguinte, imagina o seguinte: a criança de 0 a 4 anos anda, corre, aprende a falar, começa a distinguir nomes, começa a formular frases de 0 a 4 anos. Tu vai ver que tem um monte de neurônio trabalhando ali, cheio de vontade de informação, mas junto com essa quantidade de informação todinha, esse mesmo corpo está cheio de energia para queimar. Aí você tranca o filho dentro de casa, esse filho não queima energia. Essa criança que não queimou energia na infância, lá na frente vai ser uma criança ansiosa. Vocês têm noção, o nosso país, Brasil, tá? É considerado na América Latina o país mais ansioso. É o país mais ansioso. Cerca de 9,8% da nossa população está sofrendo de ansiedade e toma Rivotril em cima. Cadê o vigor que não é queimado? Pais, tratem os vossos filhos lembrando como foi a sua infância. Bota essa criança para correr, bota essa criança para brincar, bota essa criança para queimar energia. Você não vai precisar dar remedinho para ele dormir no final do dia. Faz ele queimar energia. Outra coisa, a gente sem perceber, é que não dá para entrar em perfil de personalidade mais profundamente, ficar só, tá? Mas outra coisa, repara uma coisa: a criança, quando entra em formação, ela tem uma estrutura chamada imunológico. Meu filho não pode pegar poeira. Não. Meu filho não pode brincar na terra, porque se brincar na terra, vai pegar uma bactéria. Meu filho não pode isso, não. Aí você começa, tu bota a criança dentro da redoma, envolve ele naquela, né, proteção todo dia, com capacete. Agora pode brincar, meu filho, fica igual um robô. Né? Sabe o que tu faz com teu filho? Tu faz com que o imunológico dele não desenvolva adequadamente.
mas aí entra o emocional também. Quer ver uma coisa? Os que tem mais de 40, que chegava em casa depois de soltar uma pipa, final do dia, encordando debaixo do pescoço, encordando a barriga, vai tomar um banho e está de castigo. Quantos? Faziam uma traquinagemzinha, castigo. Isso quando não tinha uma varinha de amora, uma varinha de guaximba, ou coisa parecida. Quer ver uma coisa? A gente via os nossos adolescentes naquela época com depressão, tinha com déficit de atenção, com uma ansiedade assim que incontrolável. Eu nem sabia o que era Rivotril, nem sabia o que era isso, graças a Deus eu não uso até hoje. Sabe o que eu estou querendo falar? Isso está na Bíblia. Quando Deus falou de cuidar do nosso emocional, Ele está falando de toda uma estrutura a ser trabalhada, toda uma estrutura a ser trabalhada. Eu aprendi uma coisa, para a gente poder trabalhar o nosso emocional. No estudo que eu dei, eu trabalhei com 4 colunas básicas, fundamentais. A primária, a mais importante coluna é a família. Essa é a mais importante. Se não houver uma interação, uma integração, se não houver um comprometimento, uma cumplicidade da família, dentro da família, fica difícil. Você pode até ter problema no trabalho, bom que não tenha, mas caso tenha. Você pode até ter problema entre os amigos, bom que não tenha. Mas como você vai fazer se você tiver problema dentro de casa com a família? Como tu vai fazer? O pastor Anderson fez um comentário sobre os divórcios, separações, tá? Nós estamos vivendo alguns eventos que estão trabalhando na área emocional, que sem perceber está levando a família a uma desintegração. Sem perceber, muitas vezes uma concorrência dentro de casa, é pai e mãe disputando o amor do filho. O pai e a mãe não tem que disputar o amor do filho, tem que dividir o amor do filho. Devem ser cúmplices. Muitas vezes a criança pede uma coisa, a mãe diz, não, agora não pode. E o pai, agora é minha oportunidade. Pai, me dá, toma. É disputa, não podemos disputar os nossos filhos, devemos dividir o amor dos nossos filhos, a atenção e o carinho dos nossos filhos, assim como também devemos dar esse amor, essa atenção, esse cuidado aos nossos filhos. Tu quer que seu filho seja uma bênção? Para começar, o teu casamento tem que ser uma bênção. Lares divididos, lá em cima, vamos dividir os filhos também. Eu costumo dizer que famílias disfuncionais geram filhos disfuncionais. O pastor Anderson falou que ele veio da separação dos pais. Eu também passei por isso. Graças a Deus, Deus falou assim, meu filho, segura esse peso aí. E vieram outros, né? Segura aí. Tá leve. Espera aí, toma mais um pouquinho. Graças a Deus, fez aumentar nossa capacidade de resistência, o que eu chamo de resiliência. Fez aumentar essa capacidade. Então, nos preparou lá na infância e na adolescência para chegarmos à vida adulta e podermos estar preparados para ajudar vidas. Porque olha só, ser ministro, ser psicanalista, requer muito da gente. Mas fomos exercitados lá atrás. Só que não é assim que acontece com todo mundo. Infelizmente, muitos jovens estão por não ter um amigo ou uma amiga dentro de casa, que são o pai e a mãe, porque muitas vezes estão preocupados em dar, em suprir, em ter, quando na verdade o que eles querem não é o que vamos dar materialmente falando, eles querem o que nós temos para dar emocionalmente falando. E quando a gente volta para a palavra, o Deus de paz vos santifica em tudo, todo espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Porque o que nós estamos querendo levar você a meditar, a analisar? Como você tem tratado, você esposo, a tua esposa? Como você, esposa, tem tratado o seu esposo? Como é o relacionamento de vocês? Estão se degladiando, disputando, ou estão compartilhando e dividindo? Sabe por quê?
Melanie Klein, que é filha de Freud, ela diz e afirma em 52, ela afirmou que a partir dos 6 meses de vida, ela usou uma expressão mais técnica, né? A partir do segundo semestre do primeiro ano de vida, mas a partir dos 6 meses, a criança já começa a perceber tudo o que está acontecendo à volta dela. Eu costumo dizer que a nossa capacidade racional, de 0 a 10, ela está quantificada ali em 3, 3,5. E a nossa capacidade psíquica, ela está em 7, 7,5, 8. Repara que a criança ela já percebe, com 2, 3 anos, só para entender, ela já percebe quem vai ceder mais aquilo que ela quer. Não, mas é criança, não sabe isso, não entende ainda. Com 2 anos ela já entende. Ela já começa a compreender quem vai ser maleável, quem é mais chumbo e quem é mais nióbio. E muitas vezes os pais, né? Nós pais às vezes somos mais maleáveis, né? A mãe que conhece, está mais perto, mais em contato, sabe quando pode e quando não pode. Então quer um conselho, pai? Não bate de frente com a mãe, não. Conversa. Mas observação, toda regra tem sua exceção. Existem pais também mais conscientes. Então, mãe, não bate de frente, não. Conversa. Isso vai ajudar, sabe por quê? Se organizar a base, porque na verdade o casal é a base. Se organizar a base, a coluna vai subir certinha. Se a base estiver torta, ela pode até subir, mas vai inclinar, não vai ficar. A base é fundamental. O diálogo é fundamental, é necessário, tá? É necessário, principalmente quando se fala de criar filhos. Sabe por quê? Tudo que você passar para ele, querendo ou não, porque tem coisas que eles aprendem de onde foi. Um exemplo, né? Um exemplo. Já vi, imagina o seguinte, vê aquela criança que qualquer coisa já está gritando, berrando. Qualquer coisa. Não, porque eu não vou fazer nada, né? Na rua. Vai lá para dentro da casa dela e fica uma semana lá vendo como são os pais. Eu não sei o que deu que essa criança ficou desse jeito. Eu sei. Levando em consideração que toda regra tem sua, tá? Nós estamos falando de regra. Toda regra tem sua exceção. Então, se nós pais tivermos essa atenção, os nossos filhos vão desfrutar mais daquilo que tem de bom. É trabalho emocional. E pode ter certeza, tá? Quando a gente fala de emocional, de psíquico, é bastante complexo. Por que é complexo? Porque um não no momento errado ou não explicado pode levar teu filho a um complexo de rejeição, que é uma das coisas que mais chega pra gente no consultório. Vou tentar exemplificar, só para a gente ter um cuidado, que às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Tem lá 2 filhos, aí um filho 9 e pouca, né? 10 horas, não tomou café ainda. Mãe, me dá um biscoito. Você vai lá, mãe, e dá o biscoito. Aí o outro, quando é 11h30, viu o irmão ganhar o biscoito. Quando é 11h30, perto da hora do almoço, mãe, me dá um biscoito. Não. Minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Eu não falei do psíquico? O racional nem entendeu, mas o psíquico já puxou e jogou no inconsciente um complexo de inferioridade. E toda vez que isso acontecer em qualquer outro lugar, vai ser em cima desse. E lá na frente, 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, já peguei caso de pessoa com 45 anos e não conseguiu se casar, não conseguiu ter filho, não conseguiu organizar uma vida. Sabe por quê? Complexo de inferioridade. Algo que ocorreu quando tinha 6, 7, 8 anos de idade. Só estou falando isso para termos atenção. Meu filho não pode porque está na hora do almoço. Foi ou não? Foi. Mas foi diferente. Ah, mas meu irmão comeu. Ele comeu porque era a hora do café e ele não tinha tomado café ainda. Eu só estou exemplificando, tá? Com isso a gente pode mudar muito. Olha bem, se houver interação entre pai e mãe, marido e esposa, e vice-versa, já está dando um passo imenso para que os filhos sejam abençoados, tá? Para que os filhos sejam abençoados, tá? Voltando à personalidade, para a gente poder entender um pouquinho mais disso, que eu estou meio perdido no horário. Tá, agora vi o relógio, né? É que eu estou olhando só para baixo, não te visto em cima. Voltando um pouquinho mais para a personalidade. Tá? Voltando para o ouro, para o chumbo, para o ouro, para o aço inoxidável e para o nióbio. Tá?
Mães excessivamente exigentes. Mães excessivamente exigentes. Não é que você não tenha que ser. Chegou um caso para mim no consultório, eu dando estudo, na segunda aula, alguém ligou, perguntou se eu estava atendendo, e veio. Estava tratando o filho já há mais de um ano no psicólogo, pagando lá seus 250 por semana, né, por análise, já há mais de um ano, e achou que o filho não estava tendo resultado, não estava avançando em nada, não mudava nada. Aí perguntou se eu podia atendê-la, podia atender o filho dela. Aí, ok, marcamos a análise. Antes da análise propriamente dita, por uns 10 minutos conversei com a mãe para entender qual era o problema do filho, qual era a queixa dela com relação ao filho. E depois fui atender o menino por 40 minutos, 9 anos de idade, um garoto com cognitivo, ou seja, capacidade de assimilar as coisas assim maravilhosa à sua volta, muito boa mesmo. O menino não tinha absolutamente nada. Aquela criança que pega os brinquedos para brincar, quando termina de brincar, ele, sem que mande, vai lá, junta tudinho e guarda. As coisas de colégio dele toda organizadinha, sempre organizada, caligrafia muito boa, nota no colégio maravilhosa. Aí sentei mais 10 minutos com a mãe. Depois de 10 minutos ela falou: doutor, quem tem que ser tratado? Sou eu, não é meu filho. Por quê? O grau de exigência dela era tão elevado que ela queria que o garoto fosse além da capacidade. Uma observação: o chumbo vai suportar no máximo 327 graus. Ele não vai suportar 1064 graus. Ele vai derreter antes. Existe um limite. Existe um limite a ser tratado. Esse limite, olha bem, não tem jeito. Ah, mas e se mesclar com o... Não, o chumbo vai ser sempre chumbo. Às vezes nós pais exigimos mais dos nossos filhos, mas tem um outro lado. Às vezes acabamos exigindo menos. Há um fenômeno que tem ocorrido nos últimos, assim, da década de 60 para cá, né, dos meninos rei. Que fenômeno é esse? Não, meu filho é intocável. Meu filho pode tudo. Eu fui reprimido. Tive muita limitação. Eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo naquela época, porque de 60 para trás, 60, 70 para trás, a criança era exigida como um adulto. E daí para cá inverteu a situação. Mas observação, o mundo ficou melhor. O mundo ficou melhor. Eu me lembro que com 13 anos, fumar. Garoto com 13, 14 anos. Naquela época, quando fumava cigarro, os nossos pais diziam: olha, não ande com ele não, que é delinquente. Quem tem mais de 40 sabe disso. Não era assim? Um bar qualquer que trabalhasse até mais tarde, se fosse teu... Vou falar sem microfone, pode? Dá para ouvir? Se fosse pelo um dia menor, meia-noite, o estabelecimento era fechado. Eu não estou falando de repressão, que eu sou contra a repressão. Eu estou falando de limites. A palavra nos ensina limite. Se você for lá para Efésios capítulo 6, todo mundo quando fala Efésios 6 vai lá no 10, não é isso? Revestir-vos de toda a armadura. O pessoal já... Mas olha lá o versículo 1 e 4. Olha lá. Antes de você vestir a armadura... Isso é para nós, igreja. Antes de a gente vestir a armadura, porque agora eu vou marchar no poder, agora Deus vai me usar na unção, e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Glória a Deus, busca, nunca deixe de buscar. Mas a palavra manda antes: você, filho, honra teu pai, honra tua mãe. Como você quer que Deus te use se você não consegue obedecer, ouvir aqueles que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida? Como? Eu acredito que o jovem vai ser muito usado. Eu fiquei feliz de ver os jovens aqui. Parabéns, pastor, por esse grupo maravilhoso trabalhando. Mas tu quer ser uma bênção cada vez maior? Essa bênção vai começar na tua casa. Tu aprendendo a ouvir teu pai e tua mãe. Se ele falou não faz, não discuta com teu pai nem com tua mãe. Não faça. Honra teu pai e tua mãe. Não, porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Deus diz que eu não tenho que ouvir meu pai e minha mãe. Nunca a palavra vai falar para você, filho: seja rebelde ao teu pai. Nunca.
em hipótese alguma, porque Deus não é mentiroso, Deus não falha, Deus não volta atrás, Deus não muda, Ele é eterno e permanente nos seus conceitos e princípios. Honra teu pai e tua mãe. E honrar pai e mãe é reconhecer, é saber ouvir. Às vezes o pai fala, ou a mãe fala, meu filho não faz isso. Não discute. Ela tem experiência de vida. Deus colocou ela como autoridade sobre a tua vida. Para começar, tu não viria o mundo se Deus não a usasse como instrumento para que você viesse ao mundo. Amém, jovens? Amém, jovens? Ih, pastor. Amém, jovens? Glória a Deus. Mas até quando, hein? Até que idade, hein? Até que idade isso conta? Enquanto o pai for vivo e a mãe for viva, eles são pais. Eles são pais. Em uma observação, tem um versículo que se aplica muito bem a todos nós. O que quer que vos faça, fazei-lhes. O que quer que vos faça, ficou fraquinho. O que quer que vos faça, amém. É um compromisso nosso. Eu quero que os meus filhos me obedeçam, mas eu fui rebelde até não querer mais. Seja um bom filho, para que Deus te conceda também um bom filho. Seja um bom amigo, para que Deus te providencie bons amigos. Sabe qual é a coisa mais preciosa que nós temos e tem que começar a ser distribuída dentro de casa e se estender por onde passarmos? Sabe qual é? Olha bem, Coríntios 13 diz que lá no finalzinho permanecem 3 coisas, não é isso? Consegue? Quem tem de memória aí? Fé, esperança e o amor. Mas qual é a maior dessas 3? O mundo ainda não entendeu. A Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade, Sabe o que eu quero dizer com isso? Vou voltar para o emocional, para a alma. O mundo está vivendo, sofrendo duramente a falta de amor. Duramente a falta de amor. Isso às vezes começa dentro de casa. Às vezes eu não estou discordando do pai e da mãe que luta, que trabalha, que corre atrás daqui, corre atrás dali. Mas eu falei do nosso segundo maior tesouro, que é o tempo. Separa, reserva um tempo para tu estar com teu filho e com a tua filha. Reserva. Ah, pastor, tem 2, 3, 4 anos. Tira um tempo, vai brincar com ele no parque. Vai brincar de casinha com teu filho, com a tua filha. Vai brincar de boneca, vai brincar de carrinho, vai brincar de cavalinho, vai brincar, tira um tempo para ele, sabe por quê? Por mais que você possa dar valores, coisas materiais, nunca, nada vai se comparar nem de longe a momentos de carinho, momentos de amor. E se a gente não der esse amor aos nossos filhos ainda, quando criança, o que ele vai ter para viver, o que ele vai ter para dividir, o que ele vai ter para dar para os seus filhos? Filhos que foram criados por pais muito severos, muitas das vezes, via de regra, se tornam pais severos e dizem: eu fui criado desse jeito e não morri, então ele vai ter que ser criado assim também, porque não recebeu. E não são poucos os casos que chegam até mim. Se lembra daquela jovem de 21 anos que eu falei? Se lembram? O pai dela foi criado duramente pelos pais. Tudo era coça, tudo era castigo, tudo era punição, sempre. Ele aprendeu a fazer o quê? Punir. Não precisava falar, não precisava conversar. Você lembra que eu falei dos perfis de personalidade? Você lembra que eu falei do ouro, né? Aos 1064, do chumbo? E eu falei com aquela jovem, na primeira análise, primeiro eu entendi o que estava acontecendo, a rejeição, aquela coisa todinha. E eu falei para ela: vamos fazer o seguinte, você vai me ajudar, porque eu quero te ajudar. Toda ação gera uma reação. Se eu pego uma bola de tênis, aquela de borracha, uma parede sólida, e jogo com muita força, ela volta como? Devagarzinho? Com força. E quanto mais forte eu jogar, mais forte ela volta contra mim. Isso se chama ação e reação. E eu falei para ela: vamos fazer o seguinte, por uma semana eu quero que você me ajude. Por uma semana você não vai responder ao teu pai. Mesmo que ele chegue em casa às 8, 9, bêbado. Se ele chegar bêbado, em vez de você começar a discutir com ele,
tu vai lá e faz um cafezinho, pai, toma aí, toma um cafezinho para poder, faz forte, né, com pouco açúcar para ver se diminui aquele teor etílico, né? Por uma semana tu não vai responder ele nada. Faz de conta que você está com a bola e você controla ela. Quando ele jogar com força, usando a técnica agora do ping-pong, tu rebate com o lado de borracha. Toda vez que ele fizer qualquer coisa brusca que você responder, tu não responde. Na primeira análise. Na segunda análise, ela falou, pastor, meu pai já não chega mais às 9 bêbado. Passou a chegar às 6, 6 e pouca. Já não era mais grosso como era antes. E eu falei, mas quem mudou? Foi ele ou foi você? Ela, foi eu. Ah, entendeu. Na terceira semana, ela chegou toda alegre. Pô, meu pai ontem, no domingo, né? Isso foi na segunda, ela falando do domingo. Meu pai, pô, ele ia assistir um jogo de futebol, ele chamou minha irmã, como sempre fazia, e me chamou, ele nunca me chamou para ir junto. E me chamou. Não bebeu nada. Assistiu o jogo sóbrio, acho que foi a primeira vez que ele viu o jogo sóbrio, né? Não bebeu nada. E como ele tinha que ir a um outro lugar antes de voltar para casa, ele chegou, filha, daqui a pouco eu estou em casa. Deu um beijo nela, um beijo que ela não se lembra em 21 anos ter recebido. Uma felicidade imensa. Eu falei, quem mudou? Ele ou você? Eu. A tua mudança gerou mudança neles. Sabe o que eu quero dizer? Pai, se o relacionamento está difícil, mude. Mãe, se está difícil, mude. Pais para filhos, se está difícil, mude. Qual é o maior tesouro que a igreja tem neste mundo? Eu falei sobre ele, Coríntios 13, termina com o último dom. Eu preciso de fé lá no céu? Eu preciso de esperança lá no céu? Aqui na terra eu preciso de fé? Preciso de esperança? Preciso de amor? Posso falar uma coisa? Se eu tiver fé e esperança e não tiver amor, vou ficar por aqui, não vou chegar lá. Sabe por quê? Só vai entrar o amor lá dentro. Só o amor vai entrar no reino dos céus. Fé e esperança vivemos aqui, mas sem amor não serve de nada. Isso começa onde? Dentro de casa. Se queremos que a nossa família seja uma bênção, devemos ser nós, inicialmente, esses abençoadores. Se queremos que nossos filhos sejam abençoados, precisamos estar abençoando-os sempre. E quando digo abençoar, eu não estou falando assim, então meu filho tem que fazer tudo o que quiser e eu deixar. Não, porque a palavra nos ensina que o pai corrige o filho que ama. Deus faz tudo o que a gente quer? Não, ele faz aquilo que é bom, tá? Mas sabendo como fazer, porque até uma coça dada com amor tem um sentido diferente, né? Pastor, está falando para os pais baterem nos filhos? Não, eu estou só exemplificando, mas use o amor. E pode ter certeza, você abençoa a tua família vai abençoar o teu bairro, vai abençoar a tua igreja, e vidas vão ser abençoadas. Sabe por quê? O mundo tem sede de amor, o mundo tem fome de amor, o mundo tem necessidade de amor. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, desesperadas, tentando achar alguma coisa que possa suprir isso. Mas observação, nada substitui o amor na vida de um homem e de uma mulher. Nada, absolutamente nada. Você pode dar um iPhone, tá em que... Qual é o último iPhone? O último lançado aí? O jovem está no 11. Os jovens são bons nisso, eu fico perdido. O 11. Pode certeza que meia hora, 40 minutos, uma hora de amor vale muito mais do que um iPhone 11. Amém? Amém? Pastor, e os perfis? Isso é mais longo, tá? É um estudo, é apostila, é demorado pra caramba, tá? Mas independente de qualquer coisa, desde já, bom é trabalhar para que dentro da casa só haja um metal: ouro. Pais, sejam uma bênção para os seus filhos. Marido, seja uma bênção para sua esposa. Esposa, seja uma bênção para o seu marido. Filhos, honrem os seus pais, seja uma bênção para os seus pais. O que você começa a semear dentro da tua casa vai se estender para a tua vida, e a palavra de Deus é perfeita, plena e perfeita e imutável. E eu aprendi uma coisa: tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá, tá? Só que observação, isso é feito com o tempo. Depois da vida é o nosso maior tesouro, e o tempo perdido não volta. Só que observação, nem Deus olha para trás. Ele fala assim, ó, dos teus pecados não. Isso quer dizer o seguinte: daqui para frente, faça o que é certo, viva o que é certo,
e seja abençoado. Semeie o que é certo. Porque, mas e se não semear nada? Quem planta vento, colhe. Eu louvo a Deus, pastor Anderson, pela oportunidade, tá? Que Deus possa abençoar. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar grandemente todos vocês.